O pastor Silas Malafaia proibiu Elaine Martins está terminantemente proibida de ser recebida para cantar em qualquer advec do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. Não pode. Está proibida. Esse vídeo é muito sério, precisa muito da sua atenção, portanto, para um pouquinho o que você está fazendo aí. Eu sei que você está mexendo no telefone, está navegando, de repente parou nesse vídeo aqui. Cara, preste muita atenção. Você conhece a cantora gospel Elaine Martins? Ela ficou muitos anos na igreja do pastor Marco Pereira. De lá ela saiu e foi para a Assembleia de Deus Madureira junto com sua família. Ficou por 10 anos e em dezembro do ano passado ela decidiu ir para a igreja do pastor Silas Malafaia. Na semana passada, a Elaine foi comunicar ao pastor Silas Malafaia, depois de ter sido recebida com toda a pompa, né? Cantou na Santa Ceia do final do ano, aparece regularmente nas agendas da igreja, se apresenta e tal. Nas redes sociais da igreja também tem as agendas que a Elaine está cantando, está se apresentando. Mas aí na semana passada ela foi junto com seu marido, na verdade seu marido foi comunicar ao pastor Silas Malafaia que a Elaine pretende disputar um cargo eleitoral nessas eleições. E aí você não tem ideia do tamanho do barraco que o pastor Silas Malafaia promoveu. Gritou para lá, gritou para cá, esculhambou pai, esculhambou mãe e disse que na igreja dele só tem 2 candidatos e que não pode ter outro candidato. Não pode ter outro candidato. É o Sóstenes Cavalcante, que é federal, aquele, você sabe quem, o da mala de dinheiro, e o segundo que é o irmão dele. E aí, meio que do jeito dele, né, obviamente, não sei se ele chegou a convidar a Elaine a se retirar da igreja, não sei se foi esse o caso. O fato é que depois da conversa, ele manda um áudio para os pastores e diz que a partir daquele momento, Elaine Martins está terminantemente proibida de ser recebida para cantar em qualquer advec do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. Não pode. Está proibida, terminantemente proibida. Por quê? Porque ela não segue a estratégia política da igreja advec. ADVEC, que é a sigla para a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, mas que muito mais parece uma sigla partidária, né? ADVEC, MDB, PT, PCdoB, PSDB, né? Parece muito, né? Então, a ADVEC se tornou isso. Elaine Martins, uma mulher de Deus, casada, uma biografia impecável, uma mulher que, ao que tudo indica, não está em pecado, foi porque ela vai ser candidata, então ela não pode cantar. Eu não entendo os critérios que essa igreja contemporânea está usando para poder impedir que alguém suba no altar. Mas eu tenho certeza que na maioria delas, esse não é um item. A igreja séria não impede alguém de subir no altar só porque ele não vai ser candidato apoiado pelo pastor, presidente da igreja. Até onde eu sei, impedir o artista, o pastor, o cantor, o pregador, quem quer que seja, de subir no altar é em caso de pecado, de disciplina. Mas porque vai ser candidata é a primeira vez que eu vejo. É a primeira vez. Você já deixou o like no vídeo? Deixa o like. Porque se você deixar o like, esse vídeo vai crescer. Sabe, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai chegar a mais pessoas. Esse vídeo precisa chegar a muita gente. Principalmente aos membros da ADVEC, que precisam entender os rumos que essa igreja está tomando. O pastor Silas Malafaia fala em diversas entrevistas que a igreja dele não é palanque político. Ora, como não? Me fala se você concorda que a Elaine Martins, que não está em pecado, que não está, sabe, disciplinada, seja impedida de subir no altar da igreja só porque ela não é a candidata da igreja, a candidata escolhida pelo pastor. Ora, o que é a igreja hoje? Eu não consigo entender mais. Se isso é um argumento suficiente para tirar a pessoa do altar, e olha que a gente está ainda há vários meses da campanha eleitoral. A campanha eleitoral começa lá para agosto ainda. A gente está agora no início de abril. E ela já foi impedida através de um áudio sumário enviado pelo próprio pastor Silas Malafaia para os seus pastores, dizendo: Elaine Martins não pode cantar na igreja. Está aqui a matéria. Silas Malafaia proíbe Elaine Martins de cantar na ADVEC. Ora, a Elaine Martins é a figura que a gente está tratando hoje. Mas ao longo dos últimos anos, isso sempre aconteceu. Isso aconteceu com pastores, com pregadores. Sabe, na eleição passada,
Eu me lembro de vários pregadores que, inclusive, aqui, a gente trouxe aqui, por exemplo, o Renan Lopes, né? Renan Lopes, que não é da igreja Advec, mas o Renan foi proibido de pregar nas Advecs. Rolou ali uma nota ali, dizendo a lista, né? A lista negra, a blacklist da Advec, dizendo quem seria impedido de pregar na igreja, de cantar, de se apresentar como um todo. E ali estavam alguns nomes, incluindo do Renan Lopes. Por quê? Porque o Renan Lopes também era candidato, sabe? Então, ao longo dos últimos anos e das últimas eleições, a própria Advec, os próprios pastores, eles se acostumaram com esse comportamento. Eles passaram a enxergar isso como algo normal, sabe? Como algo natural. Não, toda eleição o povo já sabe. Quem não é o candidato da igreja não pode cantar, então é tranquilo, normal. Quer dizer, ao longo dos anos isso foi, sabe, normalizando, como se isso fosse normal. Eu falo, né, às vezes aqui, que a gente está transformando em normal o anormal funcionamento das coisas, e esse é um dos itens. Não dá, irmão, para isso acontecer numa igreja. Cara, isso é uma igreja. Isso nada tem a ver com política. Isso não é uma empresa. Isso não é, sabe, negócios. Isso é igreja. Quando uma igreja vem tratar os seus membros, os seus colaboradores, sabe, as pessoas que estão ali dessa forma, então a gente tem que pensar, ou talvez até repensar, o modelo de igreja que nós estamos alimentando. E veja, eu tenho nos meus comentários me preocupado muito para não ser crítico à própria igreja, à própria instituição. A gente critica pessoas, critica homens, mas o modelo de igreja que tem se aflorado nos últimos anos é de se lamentar. São cada coisas absurdas que a gente vai levando, vai empurrando, sabe? Daqui a pouco tem uma década já que é assim, daqui a pouco tem 20 anos que é assim, e aí não tem como mais tirar, você já trata aquilo como normal. Esse é um dos pontos. Eu não consigo aceitar, de verdade, que um pastor proíba alguém de cantar na igreja, alguém que tem uma vida ilibada, que não tem, sabe, problema na sua biografia, só porque essa pessoa agora é candidata talvez de um grupo político distinto, diferente daquele que um pastor é ligado. Isso é para além do inadmissível. E me entristece ver o que ele fez com a Elaine Martins, com a sua família, que depois dessa atitude acabaram voltando para a Assembleia de Deus Madureira do Bispo Abner Ferreira, que o recebeu a família muito bem, recebeu de volta de braços abertos, parece-me até que nem tinha tirado, né, o nome deles lá do hall de membros. Foram alguns meses que ficaram na Advec, certamente serviu como uma enorme decepção, e eu acredito que na Assembleia de Deus aqui do Bispo Abner Ferreira, ela não vai ter nenhuma dificuldade de ser candidata e, para além de ser candidata, de continuar com as suas atividades, com as suas agendas, cantando e se apresentando na igreja.